Hoje, então, nós vamos falar no capítulo 4, né, do livro Evolução em Dois Mundos, né, sobre o automatismo, né, e corpo espiritual. Né? O que vem a ser automatismo? Também alguns processos adquiridos, né, do conhecimento, né, são chamados também de processos, né, cognitivos. São aquelas ações, né, que a gente realiza, né, como que automaticamente. Nem nos damos contas, né, e já realizamos. Né? Como, por exemplo, aprender a dirigir, né? A forma como a gente abre a porta, né? Sempre girando a maçaneta para baixo. Né? Então, são processos, né, adquiridos do conhecimento, né, da inteligência e que a gente realiza, né, sem mesmo, né, mensurar, sem mesmo calcular. E a espiritualidade vai nos trazer aqui no capítulo 4, né, através, né, do André Luiz, né, falando de todas essas partes, né, do automatismo, né, e como elas foram sendo desenvolvidas, né, ao longo, né, praticamente de não é séculos, né, na realidade, né, são milenares, né, os anos de aprendizado. Então ele inicia falando da parte do automatismo, né, fisiológico. O que vem a ser esse automatismo fisiológico? Todo o funcionamento, né, do nosso corpo físico, ele, né, se dá sem que nós nos demos conta, né, do que tem ocorrido. Né? Por exemplo, né, num pequeno ferimento, né, que a gente atinge, por exemplo, na epiderme, né, logo vem, né, os agentes internos, né, para nos proteger. Por exemplo, né, os glóbulos brancos, né, chamados também, né, de leucócitos, vêm para combater as bactérias que adentrarem, né, todo o nosso corpo. São os agentes, né, de proteção. Eles vêm, então, para fazer essa proteção. E a gente nem se dá conta, né, o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Então, são os processos, né, de autoproteção, de preservação. Então, são esse automatismo fisiológico que ele vai nos trazendo. Bem como também o próprio processo digestivo, né, na medida em que né, nos alimentamos, né, todo um aparelho, né, ele começa a funcionar, o aparelho digestivo. Né, começa pela própria salivação, né, a língua, o paladar, né, que promove, né, as glândulas salivares, né, que por sua vez já vai também, né, preparando, né, todo o esôfago, né, o estômago, né, toda uma rede de aparelhos, né, começa a trabalhar também na absorção, né, das vitaminas, né, dos alimentos, né, necessários, né, ao próprio fortalecimento, né, de todos os órgãos. Então esse é o automatismo fisiológico. E ele traz, né, da seguinte forma aqui, ó, compreensível salientar, né, que o princípio inteligente no decurso dos evos, né, do decurso das eternidades, né, o termo evos, né, significa eternidades. Então, olha lá, o princípio inteligente no decurso dos evos plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que alicerçariam o crescimento para maiores afirmações, né, nos processos evolutivos. Como eu falei dos glóbulos brancos, também temos os glóbulos vermelhos, né, que é característica muito, né, também chamado, né, as hemoglobinas, né, até pela sua própria coloração muito avermelhada. Né, e qual é a grande função, né, desses glóbulos vermelhos? Né? É a condução, né, do oxigênio que ele vai no pulmão, né, no nosso processo, né, de respiração. Né? Olha como é que tudo funciona, né, em cadeia, né, em harmonia, né, como uma orquestra sinfônica bem afinada. Né? Os glóbulos vermelhos passam pelo pulmão, né, colhendo ali o oxigênio. Né? O pulmão fez todo um processo de filtragem que já começa nas próprias nossas narinas, né, retendo, né, os elementos nocivos, né, a poeira, né, algumas bactérias, né, são retidas e chega no pulmão, ele promove ainda um outro sistema de filtragem e ali o sangue, né, através dos glóbulos vermelhos, colhe esse oxigênio e vai distribuindo, né, sobre, né, todos os nossos órgãos. Daí, né, esse processo, então, de automatismo fisiológico, né, o respeito que nós devemos ter, então, para com o nosso próprio corpo. Né?
né, não criando lesões, não dificultando todo esse funcionamento. A pessoa que faz uso do fumo, né, ela está prejudicando, né, todo esse processo, né, todo esse funcionamento. Então cria perturbações, né, o Espírito Emmanuel, né, ele conversando com Chico Xavier, ele fala, né, é como você, como espírito, né, você tem todo um reino, né, a seu dispor, a seu serviço, né, e você mesma muitas vezes prejudica partes, né, do seu reino. Então, as atitudes nossas é que vai criar todas essas perturbações no nosso próprio, né, aparelho físico e que, por sua vez, né, como afeta também todo o funcionamento, né, dos centros de absorção de energia, que são os chakras, né, vai afetando também o perispírito, né, cria, né, todo um processo de perturbação. Então, esse conhecimento, por isso que nós sabemos que a doutrina ela tem, né, o caráter científico, né, e também filosófico. Né? O científico está aqui, nós podermos compreender como é todo esse funcionamento e o que dá vida, né? O que promove essa vida. Né? A energia do espírito é que faz com que todo, né, isso funcione, né, sem a nossa própria interferência. Né? Através do chakra coronário, que nós já vimos aqui, que o André Luiz cita, como centro principal de absorção, né, da energia vital e, por sua vez, distribui, né, para todos os outros centros. E aí se detém, né, todo o movimento, né, as células, inclusive, né, que vão falecendo, mas, ao mesmo tempo, vai se criando outras, né, para as substituírem. Ou seja, toda uma rede de trabalho, né, a favor, né, a nosso favor, né, como espírito como diz a própria Esther Vânia, né, nesse laboratório, né, de aprendizado aqui, que é essa encarnação. Então, dominando, né, as células vivas lá de natureza física e espiritual, observa que é dentro dos dois planos, né, por isso que o título do livro é isso, né, Evolução em Dois Mundos. Né, o processo anda em conjunto. Então, de natureza física e espiritual, como que empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear-lhe as possibilidades mais amplas de expansão e progresso, né, sofre, né, no plano terrestre. Explicando um pouco, né, como isso ocorre, né, vai sendo, né, ela vai se adaptando, né, às próprias condições da necessidade do ser humano, né, nas condições a qual ele habita, a qual ele vive, por isso que esse processo evolutivo já há milênios, porque as condições até do ar da atmosfera era uma naquela época, né? Vamos falar assim, na época lá do primeiro homem, o homem de Neandertal. Né? As condições atmosféricas eram um ar mais pesado, um ar ainda com um teor muito elevado, né, de enxofre. Então o aparelho respiratório ele estava, né, já adequado àquelas condições. À medida que, né, a própria atmosfera vai se modificando, por isso que a evolução é né, do todo, né? A evolução não é só do espírito, né, não é só do corpo, mas a própria natureza, ela também está passando por todo esse processo evolutivo. Então o ar ficando mais suave, mais leve, então todo o aparelho, né, ele já não precisa, né, de tanto, por exemplo, um processo mais complexo, né, para fazer toda essa filtragem. Então, esse processo evolutivo, né, ele vai, ao longo de milênios. E nós vamos observar, mesmo nas condições atuais, nós vamos ver como o próprio aparelho ele vai se adaptar às condições em que o ser vive. Por exemplo, quem está habitando lá na Cordilheira dos Andes, lá no alto, né, a 4.000 metros de altitude, a 3.000 metros de altitude, né, o aparelho respiratório ele foi, né, se moldando, se adaptando àquelas condições, né, de quantidade de oxigênio já menor, né, a pressão atmosférica bem menor. Então, quando se observa esses detalhes, vamos ver, né, mesmo aquele, por exemplo, que habita na Islândia, que a temperatura, né, é baixa durante todo o ano, né, o corpo ele vai se moldando e se adaptando àquelas condições. Né, bem como lá o beduíno, o tuareg, né, que vive no deserto do Saara. O corpo dele está moldado. E ele acaba tendo também que ter uma disciplina,
né? Porque essas condições da natureza, né, muito, vamos falar assim, agreste, requer também uma disciplina. Né? Esse povo do deserto, eles têm uma disciplina, inclusive eles costumam dormir, né, no momento em que está mais quente. Eles aproveitam a noite, porque a noite a temperatura é baixa, então eles conseguem exercer as atividades sem gastar muita energia. Então o povo tuareg, eles vão adormecer que hora? Às 10 da manhã, eles se retêm para não consumir muita energia, a temperatura ali ela vai chegar, né, em torno de meio-dia, em torno de 60, 65 graus. Aí na hora que chega às 4 horas da tarde, que a temperatura começa a baixar, aí ele desperta. Mas ele tem uma disciplina, né? Que ele sabe que se ele procurar fazer qualquer movimento, o processo de desidratação é muito rápido. Então consome muita energia. Então ele já moldou também, a moldagem não é só do corpo físico, né? Principalmente mental. Porque é o mental que vai conduzir, né, todos os órgãos a seu favor, a seu trabalho. Então nós estamos vendo que mesmo na atualidade, né, as diferenças ainda que existem. É por isso que muitas vezes pegam uma pessoa dessa e leva para um país de condições tropicais igual a nossa, ele passa a ter uma dificuldade, uma adaptação. Da mesma forma, quem, né, mora próximo aos polos também se aproxima para a linha do Equador, vai ter uma dificuldade de adaptação. Vai levar, talvez, no decorrer aí, de meses ou até anos, né, para fazer essa adaptação. Então nós estamos vendo aqui a questão do automatismo, né, fisiológico, além de um processo, né, que já se decorre já milenar, mesmo nas condições atuais, né, requer uma disciplina, né, do ser encarnado e requer também um respeito com relação, né, à própria natureza. E no plano extraterrestre, também as profundas experiências, né, que lhe vão facultar, né, lhe facultarão no bojo do tempo, né, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. A própria sudorese, né? A sudorese, a temperatura está alta, o próprio organismo, né, trabalha por quê? Para que haja uma transpiração, né, essa camada de suor na superfície da pele, né, para criar um processo de refrescância, tentar baixar a temperatura do corpo. Então esse é o automatismo fisiológico, né? Todo o corpo físico e todo o corpo espiritual trabalhando em favor da manutenção e do funcionamento. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, que aqui agora ele já entra nas condições reflexas do inconsciente, né? São aqueles aprendizados, né, que nós vamos aurindo e depois a gente faz ele com reflexo. Então ele cita um exemplo aqui da leitura, né, do aprendizado da leitura. Sabendo que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo nos consagremos à empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita, consumindo energia cerebral e coordenando o movimento dos olhos, dos lábios e das mãos em múltiplas fases de atenção. Então, a fase do aprendizado, né, ela requer ainda toda uma coordenação, né, da leitura, a interpretação, né, e se nós estamos, né, fazendo a leitura e ainda externando aquilo que estamos lendo, ainda o movimento ainda das cordas vocais. Então, todo um trabalho, né, de sincronismo. Então, tem a fase inicial, que é a fase do aprendimento, é uma fase de dificuldade, até chegar, então, à fase de externação daquele aprendizado. E à medida que se vai praticando, vai criando-se que, então, a atividade, né, reflexas, né, do próprio inconsciente. Hoje a gente já pega, um livro e fazemos, às vezes, uma leitura praticamente dinâmica, né, sem nenhuma dificuldade. Então, são os aprendizados que vão ficando dentro do inconsciente. Então imagina, né, o tanto, né, de aprendizado que nós já tivemos. Né? Nós hoje estamos na condição, vamos falar assim, de uma letargia mental, né, de esquecimento do pretérito, mas necessária. Principalmente porque sabemos as questões até relativas, né, aos erros, principalmente aos erros do passado, que poderia
né, nos criar talvez um psiquismo, né, de derrotismo. Mas, né, nós temos, né, uma cadeia imensa, né, de aprendizados, né, que está no nosso inconsciente espiritual, não está sendo revelado aqui. Mas daí a necessidade, né, de reconhecermos a importância do estudo, porque isso tudo vai sendo, né, gravado e sendo aurido, né, como não só a forma, né, de aprendizado, mas também a forma do próprio, né, autorreflexo das reações. Quando vamos passar por uma experiência e se aurimos já um conhecimento sobre aquilo, nós temos condições de agir com uma preparação maior, né, agir sem nenhuma preparação, sem nenhum planejamento. Então, quando há essas ocorrências, né, principalmente, né, de desespero, de angústia, de ansiedade, né, aparece um problema, a ansiedade de tentar resolver aquele problema é o quê? Ainda falta a carência, né, de um aprendizado antes. Seja, né, o aprendizado teórico, porque a gente não precisa aprender passando pela experiência. A gente pode aprender observando os demais passando por aquela experiência ou através, né, da leitura de livros edificantes, né, ou vídeos edificantes. Então não há necessidade, né, de se passar por aquelas situações, mas aurindo esse conhecimento, então a gente consegue controlar inclusive a ansiedade. Porque nós vamos saber que existe, né, um tempo adequado e propício, né, para vamos falar assim, a resolução, né, daquilo que para nós hoje seja um problema. Então, assim vai funcionar essas atividades reflexas, né, do inconsciente. Também ela termina aqui, ó, em múltiplas fases de atenção e trabalho. Né? Então, de maneira a superar nossas próprias inibições, também é uma fase difícil, né? Porque há o aprendizado e depois romper as inibições. Né? Isso é muito comum, principalmente quando se vai aprender um segundo idioma. Muitas vezes a pessoa se bloqueia, não porque ela não tenha conhecimento, mas da inibição. A inibição de comunicar naquele outro idioma, de comunicar em público. Porque aí ela começa a aurir já uma outra característica que na criança não tem, né, que é o medo de errar. O medo de se expor muitas vezes ao ridículo, às críticas. Então daí também nós sabemos disso, nós devemos, né, imaginar a pessoa, né, como, né, se nós estivéssemos também no lugar dela, ampará-la. Por isso que muitas vezes não nos cabe, né, muitas vezes num ato em público, né, a pessoa, né, comete um erro, se o erro é pequeno, muitas vezes numa leitura, corrigi-la perante todo um público pode ser descortês, né, porque muitas vezes nós estamos o quê? Criando um processo, muitas vezes, né, a pessoa, se ela já tem um processo, né, profundo de inibição, isso aí pode, né, desarticular ela em todo o processo da leitura seguinte. Ela se sente muitas vezes desestruturada. Há várias formas de você poder ajudar. E nós já sabemos, né, que as questões, inclusive, do magnetismo, nós podemos fazer isso por mentalização. Então é importante a gente ir observando, né, tudo isso, né, e como nós podemos agir para amparar as pessoas. Né? E essa questão, por exemplo, do próprio idioma, né, a gente vai romper essa barreira, muitas vezes, da inibição, observando, né, porque isso tem questões culturais. Observamos o próprio estrangeiro. Ele vem e tenta falar o nosso idioma e carregado muitas vezes com o sotaque da origem dele, e nem por isso a gente vai depreciar a forma como ele está se comunicando. Né? O sábio, na realidade, né, o espírito sábio, a pessoa sábia, o encarnado sábio, ele, muito pelo contrário, ele vai valorizar o quê? Né, o esforço que aquele outro está fazendo para se comunicar, né, no seu idioma, da sua pátria. Né? Agora, é muito notório ainda que pessoas, né, ridicularizam, né, de gargalhadas, né, quando a pessoa está tentando falar um outro idioma e erra. Né, as pessoas ainda que agem dessa forma, ela na realidade ela está apresentando, né, qual tipo de caráter revolutivo ainda que ela se encontra, né? Tá? Um caráter ainda, né, de crítica, de zombaria, e que será ainda, talvez seja até por inveja, né?
de não ter a coragem de estar executando aquilo. Tá? E aí vai essa questão da inibição, vai de várias ordens. Tá? Muitas vezes a pessoa ela se retém, por exemplo, em fazer apresentações em público, tá? E é o processo, né? É um processo de aprendizado. Tá? Não se deve forçar também, porque senão, né, como diz a própria Estervana, muitas vezes vai virar um sofrimento para a pessoa. Né? E não é momento, né, de ninguém ficar passando por sofrimento. Né? Vamos dar tempo ao tempo, né, que nós somos espírito eterno, mas também não vamos ficar sempre deixando para amanhã. Né? Aquilo que a gente pode fazer hoje, vamos tentar fazer hoje. Porquanto lá, a leitura e a grafia, né, ter-se-ão tornado automáticas na esfera de nossa atividade mental. Tá? Então se torna, né, esse tipo de aprendizado. Inclusive, né, com relação à parte da grafia, existem algumas técnicas até, né, que é utilizado, né, por exemplo, a pessoa que é destra, né, tentar muitas vezes exercer a escrita, né, com a mão esquerda, né, ou vice-versa. Mas é como um tipo, né, de promoção de atividade, né, do campo cerebral. Tá? Mas nós temos, né, vários outros tipos de exercícios que a gente pode fazer, né, sem ser esse. Principalmente a leitura. Né? E aprofundando, né, cada vez mais a leitura, né, nós vamos aurindo, nós vamos estar sempre, né, com a atividade, né, do campo cerebral, do campo mental, não deixando, né, que, vamos falar, que cria é igual tudo aquilo, né, que não está sem atividade, o que vai criando, né? Vai se atrofiando, né? Vai se retendo. Assim é a própria mediunidade. A mediunidade, quando, né, se você a tem, mas se você não a utiliza, né, vai criando-se uma atrofia. Tá? E, dependendo, né, pode-se criar outras complicações, né? Mas não é o tema agora do estudo. Né? Ainda dentro das atividades reflexas, né, do inconsciente, nos traz, né, André Luiza lá, nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, lá vestindo-se da matéria densa do plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da Terra. Então, é um processo, né? Em cada processo reencarnatório, nós vamos passando por novas experiências, novos aprendizados, né? O que ele coloca aqui, ó, nesse processo de repetição de atos, mas nem sempre é o mesmo ato. Hoje nós estamos aqui, né, no Brasil, encarnados aqui, né, com aprendizado já inserido, né, da língua portuguesa, né, mas numa próxima encarnação, né, poderemos estar, talvez, na Argentina. E olha, nós estamos contando que nós vamos permanecer aqui, hein? No planeta, né, já com processo regenerativo. E nós vamos, né, então, aurir o conhecimento, né, da língua espanhola. Ou como no pretérito, pode ser que nós já tenhamos, né, vivido, né, em algum outro país, ou, né, do Extremo Oriente, e tenhamos aprendido, né, todo o processo da literatura, da língua, né, da cultura daquele país. Então, o que ele nos traz é isso, né? Em cada processo, né, reencarnatório, nós vamos aurindo no nosso inconsciente, né, toda uma cadeia de aprendizados. É por isso que muitas vezes isso está dentro, né, do nosso espírito. Né? Há pessoas que passam por determinados locais, né, ou cidades mesmo no Brasil ou fora do Brasil, e tem uma sensação, eu conheço esse local, mas não lembro. Parece que eu já estive aqui. Então vem aquilo, é uma lembrança que está muito latente ainda no espírito, né? Talvez uma experiência, um acontecimento, ou realmente, né, uma vida ali que, né, foi muito marcante, uma determinada situação, então aquilo, né, ficou muito latente no espírito. Mesmo ele não tem todo, né, a recordação, né, do que houve nessa vida do pretérito, mas aquilo, né, vem à tona, né, na sua memória. Da mesma forma também com, né, as pessoas, né? A gente às vezes é apresentado uma pessoa pela primeira vez ali e parece que você já conhece aquela pessoa, conhece aquele espírito. Então são um reencontro muitas vezes, né, de espíritos, né, que já tiveram, ou trabalharam, ou conviveram, né, em outras encarnações. Né?
Então, tudo isso vai se somando o quê? Né? A parte, né, do inconsciente, né, as atividades reflexas do inconsciente. Em inúmeras estações lá de aprendizado, é que o princípio espiritual lá incorporou os cabedais da inteligência, que lhe brilhariam no cérebro do futuro, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Então, nos cabedais da inteligência, é exatamente toda, né, a atitude, né, de aprendizado. Né, tudo aquilo vai sendo, né, incorporado. Né, desde as atividades agrícolas, né, desde as atividades, né, da arte na madeira, né, da atividade, né, das próprias construções, né, de habitação, né, os processos também de, né, higienização dos alimentos, de identificação dos quais tipos de alimento, né, se pode ou não, né, ingerir. Então vai se tornando, né, todo a base, né, de conhecimentos auridos. Tá? E principalmente, e aí vem as questões, né, até principalmente da moralidade do espírito. Né? Atos, né, que hoje a gente não comete, mas, né, na história, no passado, a gente, né, via, né? Até pela própria história, nós vemos, né, as ocorrências, né, o que se ocorria. O desrespeito, as invasões, praticamente a lei do mais forte, se invadia a propriedade, se apossava dela. Hoje, a nossa própria consciência, né, faz que não tenhamos esse tipo de atitude. Mas alguns ainda, né, ainda têm esse tipo de atitude. Então, por isso que passa a ter as leis, né, necessárias, ou seja, para frear, né, essa humanidade. Porque muitas vezes arrasta, né, acaba arrastando, né, num ato, por exemplo, quando não há uma lei que retém isso, pode virar uma barbárie. Nós vimos, né, uma experiência, né, não tem muito tempo, né, do que ocorreu com a greve, né, da polícia lá no estado do Espírito Santo. E aí o que ocorreu, né? Muitas pessoas até que você não imaginaria que fazia aquilo, né, seguindo exemplos nefastos, né, de invasão de propriedade alheia, de comércio, né, e se, né, infringindo as leis, né, e se apoderando de bens, né, que não pertenciam a ela. Então pode virar uma rebeldia coletiva. Daí a necessidade ainda que temos, né, das leis ainda, né, para nos conduzir. E essas leis elas vão sendo modificadas ao longo à medida que o espírito evolui. Vai chegar um determinado momento em que as leis, né, não vão estar inseridas em nenhum tribunal, né, e nenhuma área de magistratura, mas vai estar na própria consciência do espírito. Aí sim nós vamos estar, então, né, já vivendo e participando, né, do mundo ditoso. Onde então a gente não precisa de ter um policiamento, né, para agir de uma forma, né, consentânea, de uma forma correta, de respeito, né? Não há ninguém necessário para nos policiar, não precisa ter câmera, né, para nos fotografar, não precisa sensor de velocidade para nos controlar que nós estamos percorrendo uma via com velocidade acima do permitido. Então essa educação ela vai sendo aurida, como está sendo aurida, né, ao longo já de milênios. Aqui ele vai falar sobre a teoria, né, de Descartes, né? Só para a gente entender um pouco aqui, né, quem foi Descartes, né? Dentro da Alexandre ali, que é o homem da engenharia, né? Ele conheceu muito, né, René Descartes, né? René Descartes, né, mas ele atuou em várias áreas, né? Não foi somente na área das ciências exatas. Ele atuou muito também na área da filosofia, né? Então, detentor, né, de grande conhecimento. Ele é francês, mas ele nasceu, na realidade, nasceu na Suécia, né? Ele nasceu em Estocolmo, os pais franceses. Depois ele retorna, né, para a França e recebeu toda, né, a base da educação, inclusive a conclusão da universidade foi na França. Dentro da área da ciências exatas, né, ele deixa um legado muito importante, principalmente para as áreas, né, da matemática, a área da engenharia, que ele uniu a álgebra, né, com
a geometria. E a união da álgebra com a geometria, então surgiu a geometria analítica, né? Então ele é o grande precursor dessa área das ciências matemáticas. E dentro da área da filosofia, tem a parte que destaca muito, que ele começa a observar em si mesmo os próprios atos, né, do inconsciente, né, as atitudes principalmente reflexas, né, os comandos, muitas vezes, que fazia por puro reflexo. Então ele começa a observar, né, algo existe além da minha vontade aqui. Numa atitude muitas vezes de reflexo, um pouco copo caindo, às vezes o seu ato rápido, né, de evitar a queda daquele copo, né, ou algo vai lhe atingir de imediatamente, muitas vezes, instintivamente você se protege fechando os olhos, né? É um ato, né, de instinto de proteção, principalmente das partes mais frágeis, né, do corpo humano. Então ele observando tudo isso, muitas vezes, né, a picada de um inseto no braço, né, imediatamente você, né, já vem com a mão, né, num ato instintivo, né, de proteção, né, daquela picada que você tomou do inseto. Quando você vê, por exemplo, né, um ofídio, por exemplo, né, um animal ofídio. Então, a própria reação do seu corpo, muitas vezes, né, a sua temperatura muda. Né, o ofídio, né, para quem não sabe, é a cobra, né? Então, na presença de uma cobra, né, o ato instintivo, porque você sabe que é um animal, que ele pode ter, né, um veneno letal, então a sua atitude, muitas vezes, de pavor, né, cria toda uma adrenalina no corpo, né, de proteção, né, e aí você tenta, né, se recua, toma uma atitude. Né, muitas vezes também, já vários exemplos de animais, muitas vezes, que atacam, né, o ser humano, como no próprio Estados Unidos tem exemplo lá na região da Flórida, né, e na própria Carolina do Sul, muitas vezes, né, os jacaré, às vezes, eles, como tem muitas vezes, vai na área residencial e às vezes ataca a criança. Então já teve casos lá de mães, né, com toda, né, aparece uma força incomensurável, são atitudes do reflexo, e acaba abrindo a boca, né, do jacaré e tirando a criança lá de dentro. Né, como também, né, isso ocorre muito na Austrália. Então são essas atitudes reflexo. Então René Descartes, observando isso, né, nele próprio, e ele vai então estudar e dar uma teoria que ele começa a chamar que é dos espíritos animais. A nossa teoria dele, né, ele fala que nós temos, né, no nosso sistema nervoso, algumas tradições, tá? Se vocês forem procurar, não vai falar o sistema nervoso, porque o sistema nervoso ele é conhecido recente, né, das ciências, principalmente na área da medicina. Então, o que falava na época? Do sangue. Mas o que ele estava querendo dizer era do sistema nervoso. Né? O nosso sistema nervoso que, né, faz todas as comunicações, né, o movimento, né, dos dedos, né? Alguma coisa lhe incomoda, então você sente talvez um comichão, então a necessidade, né, de você promover ali uma coceira naquela região. Então todos esses atos, né, essas atitudes, né, então ele falava que era, né, os espíritos animais, né, que circulavam por todo o seu corpo, cada um com uma função muito definida. Então o André Luiz ele coloca aqui no livro lá, atento a isso, né, e espantado diante do gigantesco patrimônio da mente humana, é que Descartes, no século XVII, indagando de si mesmo sobre a complexidade dos nervos, formulou a teoria, né, dos espíritos animais. Só um lembrete aqui, muitas vezes alguém vai se interessar em ler, se vê lá o nome dele como Renatus Cartesius, tá? Ele era conhecido também dentro do meio científico por esse nome, né, um nome latim. Ele gostava muito de ser chamado, né, por esse nome. Daí, tá, Alexandre, por isso que vem da teoria lá da matemática, né, as coordenadas cartesianas, né, que foi em homenagem a ele.